na unidade 3. O conteúdo de hoje é referente à unidade 3.1. A gente começa já a fazer algumas discussões aqui sobre práticas, técnicas de intervenção terapêutica. Vamos aqui conversar um pouquinho hoje sobre algumas habilidades, postura do terapeuta familiar sistêmico. Conversaremos também de uma ferramenta importantíssima, que é o genograma, tá bom? Eu já compartilhei esse material em PDF lá no AVA. Também compartilhei um e-book que nós utilizamos na clínica de psicologia da nossa unidade, sobre o genograma, como fazê-lo, tá bom? Tá bem explicativo esse e-book. Se você puder e tiver condições, baixe e salve aí nos seus arquivos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o genograma e você vai compreender a importância dessa ferramenta para o terapeuta familiar, mas para o terapeuta também que atua e faz atendimentos individuais, tá bom? Norteadores para a prática profissional sistêmica. Veja, nós vamos aqui a partir da unidade 3, nós conversamos sobre as escolas de terapia familiar, lá no início do primeiro bimestre, nós falamos dos eventos estressores verticais e horizontais, falamos da fase do ciclo de vida familiar, das fases, falamos dos movimentos que acontecem dentro do sistema familiar. Como eu mencionei, agora a gente começa a discutir sobre a prática de intervenção. A partir de um pensamento sistêmico, que foi um conteúdo lá da nossa primeira aula, eu acredito que você lembre, pensamento que tem como foco o sistema como um todo, não há partes dele, não indivíduos isolados, mas o sistema compreendendo o todo, que é articulado e interconectado. Nós não buscaremos mais uma realidade oculta por trás da demanda, por trás da queixa familiar. Assim, nós vamos buscar a compreensão para os padrões de interações e relações que acontecem dentro desse sistema, que é a família. Como eles se conectam, quais são suas visões de mundo, como isso acontece, como que isso se está conectado e pode ter influência sobre o indivíduo a ponto de ele nos apresentar essa queixa no momento do atendimento. Uma primeira postura. Professor, só um pouquinho, volta só um minutinho para mim, por favor. Claro. Desculpa. Claro. Pronto, pronto. Sequim. Ok. Se você precisar me interromper, fica à vontade, tá bom? A qualquer momento. Obrigado. Ô, Vinícius, o que é isso? Pode perguntar, pode falar, pode participar, tá bom? Vamos percorrer aqui o nosso encontro, como nós combinamos desde o início, como uma conversa, como um diálogo, tá bom? Uma primeira recomendação, sugestão para o terapeuta, para a psicóloga, para o psicólogo é estabelecer, desenvolver uma postura de neutralidade. E veja, quando falamos em neutralidade, seja na ciência, ou seja na atuação do psicólogo e da psicóloga, nós não temos como afirmar
ou buscar o desenvolvimento de uma neutralidade total, o que poderia aí, dependendo da concepção teórica, algo impossível, né? Até porque numa relação humana de dois lados, cliente-terapeuta, nós não temos como falar de neutralidade total por parte do terapeuta. Mas o que nós falamos aqui e sugerimos como sendo uma postura indispensável para o terapeuta é a ideia de que ele não tome partido nem do esposo, nem da esposa, nem do filho, do avô, do tio. E essa postura de neutralidade do terapeuta implica em ouvir todas as vozes, possibilitando que elas se expressem independentemente de nós, terapeutas, concordarmos ou não. E aqui, senhoras psicólogas e psicólogos, é um grande é um desafio que precisa ser superado sempre pelo profissional de psicologia. Parece muito simples, né? Nós discutirmos aqui em aula, nós conversarmos, mas desenvolver uma postura de neutralidade no atendimento psicoterapêutico pode não ser tão simples assim. Pense em alguns exemplos. Você está atendendo uma mulher que é vítima de violência doméstica. Você não conhece o marido, você não conhece a estrutura familiar, aquele grupo, aquele sistema familiar, mas você está conhecendo a partir dos relatos das vozes dessa mulher. Precisamos tomar muito cuidado para que a gente não tome partido. Percebem? Para que a gente não permita que as nossas questões se misturem com as questões dessa mulher, por exemplo, e a gente começa a ter até raiva do marido. A partir do relato, da narrativa dessa nossa cliente, que é a mulher. E eu estou utilizando esse exemplo, mas você pode pensar vários outros, né? Diante de uma orientação sexual, uma pessoa com uma orientação sexual, diante de uma pessoa que fala de uma determinada religião, diante de uma pessoa que fala que é oprimida pelos pais, sei lá, vários exemplos que a gente pode pensar aí, que a gente, se não tivermos uma postura de neutralidade, nós podemos tomar partido e incorrermos em sérios erros. É muito comum também, comum que eu digo assim, né? Não é tão difícil de nós encontrarmos colegas psicólogos e colegas psicólogas que, ao fazerem uma avaliação psicológica para uma demanda judicial de guarda de filhos, tome partido da sua cliente, do seu cliente, sem ter ouvido o outro lado. Veja, a esposa está numa demanda de separação com o marido, uma demanda judicial, e ela procura você, psicóloga, para um atendimento de seus filhos, porque o marido é violento, porque o marido é opressor, enfim. Então, muito cuidado, muito estudo, muita terapia pessoal, supervisão também é indicado, para que você vá desenvolvendo essa postura de neutralidade. E lembre do que eu vou falar. Muito provavelmente você vai se deparar com casos e com atendimentos que vão tocar lá em você e você vai falar, puxa vida. Nós recomendamos desde o início do curso, sugerimos que o estudante de psicologia faça sua terapia. A terapia pessoal, ela nos auxilia muito
para o desenvolvimento de uma postura de neutralidade. Bom, bom, uma outra habilidade, competência requisitada pelo terapeuta, pelo profissional de psicologia, é desenvolver uma postura de curiosidade. E uma postura de curiosidade pode também parecer simples, mas a postura de curiosidade não é o curioso, né, que quer saber da vida do outro, né, como a gente faz no nosso dia a dia, e tudo bem também com relação a isso. Mas aqui essa postura de curiosidade é uma postura investigativa. Nós nos interessarmos legitimamente por cada integrante daquela família, por cada história narrada, por como cada um dentro daquela família construiu as suas próprias verdades. E nós estarmos interessados, curiosos, investigando, refletindo e nos debruçando sobre aquele caso que está diante de nós para que a gente desenvolva o melhor trabalho possível. E neste sentido, gente, como é importante, como é necessário que a gente esteja atento às nossas próprias verdades. A gente tem conversado sobre isso aí no decorrer das nossas aulas, mas cada um de nós, né, que somos humanos, como somos, temos as nossas próprias verdades. Cada um de nós temos o nosso time de futebol, né, aqueles que têm, outros não têm, mas seguindo o nosso exemplo aqui, cada um tem o seu time de futebol, cada um talvez tenha a sua religião, outros não, mas cada um aqui talvez tenha a sua própria religião, cada um tem a sua orientação sexual, cada um tem sua maneira de se vestir, tem suas maneiras de se divertir. Só que o nosso cliente, o nosso paciente, não tem nada a ver com isso. As nossas verdades, os nossos referenciais, eles precisam ficar de lado no nosso atendimento psicoterapêutico. Até porque a minha verdade pode ser boa para mim até certo ponto, nunca para o meu cliente. Eu estou ali com o meu cliente, com o meu paciente, num processo de descoberta junto com ele, trilhando ali os labirintos da sua própria psique, da sua própria alma, para ajudá-lo nessa descoberta, redescoberta, nesse processo de autoconhecimento, de saúde. Então, as minhas próprias verdades, os meus próprios referenciais pouco importam. Mas falar como estou falando pode até parecer um pouco simples, confesso. Mas é um desafio também que precisa ser superado todos os dias por nós terapeutas. Porque em algum momento você pode ser tentado a dar um conselhozinho, sabe? A dar um pitacozinho na vida da pessoa, como se nós tivéssemos a receita, como se nós tivéssemos as verdades. E a gente se livra desse erro, ou a gente diminui muito o risco de cometer esse erro, quando nós desenvolvemos uma postura de neutralidade, quando nós desenvolvemos uma postura de curiosidade investigativa, terapêutica, quando nós cuidamos dos nossos próprios conflitos, quando nós buscamos supervisão de um profissional mais experiente, quando nós nos aprimoramos teoricamente, fazendo leituras, participando de eventos, quando nós conhecemos que a nossa prática está subsidiada numa teoria, a gente diminui muito
os riscos de que as nossas verdades venham à tona e atrapalhem o nosso trabalho. Na filosofia, Edmund Husserl fala lá na questão fenomenológica da epoqué, né? Que é a suspensão de todos os valores para poder você tentar compreender o fenômeno. Epoqué. Alguns teóricos dizem que isso não é possível, né? Mas eu penso que é necessário. A gente suspenda, né, os nossos valores, os nossos referenciais nesse momento do nosso atendimento. Até porque é uma questão prática, né? Se a sociedade ela acredita no espaço terapêutico, e esse tem que ser sigiloso, quando eu digo sigiloso, a gente tem que se ausentar daquilo que nos atravessa, dos nossos preconceitos, daquilo que a gente fala. Se a gente constrói, enquanto categoria profissional, esse espaço, é nesse próprio espaço depois que a gente vai conseguir ressignificar junto com o próprio paciente ou cliente a questão da saúde mental, a questão da saúde total, né? Então, acho que lutar por esse espaço é interessante, né? Não sei se eu estou certo, mas é difícil você ser neutro, né? Mas tentar cientificamente uma postura profissional nesse espaço requer também maturidade profissional. Mas eu falo isso porque quando você respeita o espaço do sigilo, o espaço terapêutico, a conversa até que você tem com seu amigo, né, ele pode confiar isso em você, numa coisa mais leiga, você valoriza muito, você acrescenta na sua vida e na vida do outro. Exatamente. Exatamente, Vinícius. E como isso é importante até para a construção da nossa profissão, da nossa prática quanto prática profissional. Né? Com credibilidade, com respeito, com consideração, com reconhecimento, porque eu sei que o psicólogo é um profissional que atua com saúde mental, é um profissional que tem a sua prática baseada numa teoria técnico-científica e que está ali, de fato, para atuar com saúde mental, promoção de saúde, enfim. Então, isso é importante, né? Até porque... Professor, Oi? eu estou passando por uma situação e eu queria uma opinião sua. Ah, Eu venho coordenando alguns grupos terapêuticos familiares e eu estou tendo dificuldade porque, ao mesmo tempo que eu coordeno esses grupos terapêuticos de família, eu também coordeno os grupos, né, terapêuticos dos pacientes. E está rolando um conflito, assim, que as famílias me trazem muita reclamação dos pacientes e eles acabam não usando o espaço, ali o setting que a gente está se reunindo e conversando, eles não estão usando o espaço para falar deles. Eu não estou conseguindo fazer com que eles falem deles. Eles estão falando só sobre os pacientes, né, que são familiares. E eu não estou sabendo mais conduzir esses grupos. puxa, eu não entendi muito bem o caso, Ana, mas veja, você me corrige e me parece que é muito pertinente ao nosso conteúdo aqui da aula, né? Tá. São grupos de família, grupos terapêuticos de familiares de Sim. pacientes. Sim. E nesse grupo terapêutico de família, eles trazem conteúdos sobre os pacientes. Isso, ao invés deles estarem usando o grupo para falar deles, terapeuticamente falando, eles estão usando o grupo para falar mal dos filhos, mal da mulher. E não era Entendi. esse o intuito terapêutico, né? O intuito era com que eles falassem deles e eles também se tratassem.
Entendi. E quem Boa conduz noite, o professor. Só Boa noite, um minutinho. professor. Ô, Walter, boa noite. Boa noite. Eu queria só relatar esse caso que ela está falando, assim. Na minha opinião, eles estão falando deles. Tá. Eu também gostaria Mas, de perguntar, Ana, com todo respeito, você é psicóloga? Como é que você faz isso? Porque eu fiquei curioso. Como é que você tem esse grupo? não, professor, eu trabalho no Grupo API, que é um hospital psiquiátrico já há 4 anos. E me jogaram esses grupos terapêuticos de família, né? Então, eu peguei esse grupo de família e desenvolvi um projeto familiar terapêutico, né? E foi aprovado, foi muito bacana, mas assim, eu tô tendo muita dificuldade porque eu queria que eles falassem deles, das sensações que eles têm, das dificuldades que eles têm, né? E eles acabam trazendo só dificuldades falando do familiar. Então, eles ficam tentando tirar de mim informações do paciente. E eu não posso falar, né? Então, eu fico num conflito, eu comigo mesma, entendeu? Quem te perguntou foi o Vinícius. Mas, Que eu fiquei entendi. curioso. Obrigado. Não, imagina. Entendi sim, Ana. Concordo com o Walter também. Tá. Mas, assim, o terapeuta, e depois se você quiser me chamar no privado, eu compartilho com você e com quem quiser também, tá bom? Pode me Tá chamar. bom. Eu estou ministrando esse semestre a disciplina de técnicas e teorias em grupo. Talvez os Sim, materiais. eu tô tentando usar algumas das suas abordagens, das coisas que eu ouço. Você Ah. está na aula também? Oi? Você está na aula de técnicas e teorias de grupo? Não, Não, né? Então, não. nessa Eu venho tentando usar o que eu venho assistindo em aula e vendo no portal, porque já me ajudou muito. isso, depois eu posso compartilhar com você esse material que eu tenho de técnicas e teorias em grupo. Tá, Mas eu entendo que você vai precisar definir qual tipo de grupo você está trabalhando, qual que é a finalidade, qual o objetivo, a estrutura, se é um grupo aberto, fechado, homogêneo, heterogêneo. Me parece que é um tá. grupo terapêutico, não Sim. psicoterapêutico, mas um grupo Não, é terapêutico, terapêutico só. de ter uma perspectiva de ser operativo Tá, e várias possibilidades, né? Você pode ter um tema, uma tarefa que é apresentada para que seja discutida, assim como tá, pode o desenvolvimento, e vai depender do objetivo do terapeuta, o desenvolvimento desse tema pode ser aberto para que eles discutam. Me parece, quando você cita a API, pelo que eu conheço, vocês trabalham muito com dependência química, sim? também, Ou mas não? tem muito transtorno de personalidade, muito. Então, você pode ter uma estrutura, e isso vai depender do objetivo do grupo, com temas pré-determinados que você convida para que o grupo discuta sobre isso em cada sessão. Tá, Mas eu penso também, nesse ponto eu concordo com o Walter, que você como coordenadora, como mediadora ali do grupo, vai fazer a leitura dessas queixas e vai tá. ser próximo do final da sessão ou durante a sessão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, com perguntas abertas, com momentos de reflexão, com resumo do que eles estão falando, direcionar para que eles possam ressignificar essa narrativa que eles trazem para o grupo. Tô entendendo. Ótimo. Tá bom? Eu vou depois te chamar no particular, tá bom? Eu te passo o material que eu tenho, tá? Tá, muito obrigada. Eu também te passo o meu material, a forma lá como eu montei esse grupo, mas eu te mostro para você ter uma ideia. Tá bom. Muito obrigada. Imagina, Ana. E a todos, viu? Que você, se você quiser trabalhar com grupos, se você gosta dessa temática, pode me acionar aí, tá bom? Fora da aula aqui também. Eu passo para vocês o que eu tenho de material. Na terapia familiar sistêmica, não necessariamente nós estaremos trabalhando em grupo, muitas vezes sim, mas muitas vezes estaremos atendendo somente o indivíduo. Mas quando nós estivermos atendendo só o indivíduo, no atendimento individual,
nós não poderemos nos esquecer que ele pertence a um sistema que é o grupo familiar. E que aquela queixa, que aquela demanda apresentada, ela tem uma relação e uma interconexão com os demais membros desse sistema familiar, como a gente tem visto. Seguindo aqui nas competências, nas habilidades que nós, terapeutas, precisamos desenvolver, primeiramente a neutralidade, a curiosidade. Conversamos sobre isso aqui em aulas anteriores, evitar o uso do verbo ser, pois ele denota inflexibilidade, ele denota uma característica imutável, ele rotula. É muito diferente nós falarmos que uma pessoa é violenta de está violenta. Está violenta, a gente já relaciona, ou já tem uma compreensão mais flexível, mais aberta, mais possível de ser considerado um aprendizado, uma vivência, uma experiência. Agora a gente já inflexibiliza, a gente já torna esse conceito um pouco mais rígido, o que pode interferir e atrapalhar a nossa prática. Pode parecer muito simples também, mas quando nós reformulamos essa nossa linguagem terapêutica, trocamos o verbo ser para o estar, nós possibilitamos uma abertura de desenvolvimento, de transformação. Tá bom? Bom, o estado reflexivo, lembram lá da processo reflexivo? Eu gostaria que você percebesse, psicóloga, psicólogo, a gente está falando de algumas competências aqui norteadores para a nossa prática profissional como terapeutas, e todas essas competências, elas precisam ser desenvolvidas, hein? Com muito cuidado, com muita atenção, com muita sensibilidade, com muita clareza, lucidez. Estado reflexivo trata-se ou refere-se a um processo interno que possibilita uma condição para que a gente pense, reflita, delibere, considere o que nós vamos falar. As considerações que nós vamos fazer. E quando eu treino isso? Lá no meu atendimento? Não. Eu posso treinar isso no meu dia a dia. Nós conversamos com algumas pessoas, e provavelmente você conheça pessoas assim, que antes que a outra pessoa terminou sua fala, ela já está falando. A ansiedade faz com que ela responda antes de a outra pessoa terminar. Ela pouco pensa, ela pouco delibera para falar. Ela não permite um processamento de informação adequado, funcional do que a outra pessoa está falando. Ou outras pessoas ainda, numa necessidade imensa de falar de si, têm muita dificuldade de escutar o outro. Quando nós treinamos isso na nossa prática profissional? Não, no dia a dia. Aqui na aula, quando o colega vai falar, quando o colega vai fazer uma consideração, uma palestra como a que nós participamos na semana passada. Nas nossas relações familiares, nós não somos psicólogos e psicólogas, mas nós podemos treinar algumas competências, sabe? Conversando com a esposa, com o esposo, com o filho, com a mãe, com o pai. Olhe nos olhos, dedique, treine uma escuta flutuante, treine uma escuta atenta, treine esse estado reflexivo de deliberar, pensar antes de falar.
Já mencionei para vocês e sugiro de novo, porque é um livro, eu acho que é leitura obrigatória, sabe? Do Contar do Calegares, Cartas a um Jovem Terapeuta. Ele fala para você treinar a escuta, sai na rua e vai escutar o pessoal. Pega uma pessoa em situação de rua, bate um papo 10 minutos com ele ali dentro do possível. Escute. Escute. Treine esses 2 orelhões que a gente tem aí. Escute, 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 escute. Pense antes de falar. Delibere, reflita. E treinando isso no nosso dia a dia, a sua prática profissional ela será mais adequada, mais eficiente. Lá na terapia familiar, essa nossa atenção, essa nossa reflexão faz com que a gente pense, reflita sobre quem teve a ideia de procurar a terapia, se aquela pessoa que está diante de nós concordou ou não, que é problema para aquela pessoa. Talvez o que eu acho que eu, terapeuta, acho que é um grande problema, para aquela pessoa não é. Então reflita, pense, delibere, a partir de uma postura de neutralidade, de curiosidade, flexível, sem rigidez. E aí sim, você fale. E quando falar, não fale de suas verdades. Observe, leve em consideração os padrões relacionais e as diferenças culturais. Quando nós estamos ali no atendimento de nossos clientes, de nossos pacientes, seja em grupo de família, seja no atendimento individual, que nós estamos considerando a família como um sistema, como integrantes que estão relacionados. Reflita ali, a partir da fala do seu cliente, o significado que ele dá para as palavras, as narrativas dominantes. Encontre na sua própria fala um padrão de relação que é estabelecido dentro dessa família e tenha uma abertura para suas perguntas a partir da fala do seu próprio cliente. Abertura no sentido de uma compreensão empática, e aqui eu preciso lembrar do Rogers, de uma congruência, de uma aceitação positiva incondicional. E prepare-se, senhoras psicólogas e psicólogos. Tem pacientes e pacientes. Tem pacientes com um discurso claro, com uma queixa clara. Paciente que o discurso dele é o silêncio. Tem paciente que você vai ter um pouco mais de dificuldade para entender o que ele está falando. Tem paciente que você vai ter dificuldade para interromper quando ele começar a falar. Ou para fazer as suas perguntas. Tem paciente que após o seu atendimento você vai sair cansado, porque deu trabalho aquela sessão. Cuidado com afirmações categóricas, tomando novamente os seus referenciais, as suas verdades como base, com críticas, com a desqualificação da pessoa que está à sua frente. Não leve em consideração, por favor, os seus padrões de relacionamento familiar para a terapia. Não são os seus. Não é o seu padrão de relação familiar que importa. É o dele.
Lembre-se disso. As diferenças culturais diz respeito a nós atendermos pessoas de uma outra cultura, de uma classe social diferente, de uma visão de mundo diferente, por vezes até mesmo de idades com grande diferença da idade do terapeuta. Eu vou repetir, não é o seu padrão de relação familiar, não é o seu conjunto de verdades e de referenciais do que é certo ou errado que importam neste atendimento. E aí eu cito Rogers novamente. Nós temos eu diria uma tendência, não sei se é a palavra correta, mas enfim, vou utilizar ela porque é que eu encontro nesse momento. Nós temos uma tendência a aceitar a partir de condições. Aceitar as outras pessoas a partir de condições. O Rogers, ele fala de uma competência que é aceitar as pessoas lá no seu atendimento terapêutico de forma positiva, sem desqualificá-las, sem julgá-las, sem incriminá-las, sem apontá-las, de forma positiva e ainda incondicional, sem condições, no sentido de aceitar a pessoa assim como ela é diante de você, terapeuta. De aceitar a pessoa com as suas queixas e de forma, a partir de uma compreensão empática, estar ali presente naquele momento, naquela relação humana, pois você estudou, se preparou, se capacitou para isso. Freire afirma em 1979, e apesar do ano, isso é muito contemporâneo, que o diálogo só é possível em uma posição de humildade. E se vocês me permitem, eu leio a citação de Freire aqui na íntegra. Como posso estar em diálogo se projeto sempre a ignorância nas outras pessoas e nunca a vejo em mim mesmo? Como posso estar em diálogo se me considero uma pessoa diferente, cheia de virtudes desde o nascimento, se eu considero as outras pessoas como um simples aquilo ao invés de outro eu? Como posso estar em diálogo se faço parte de um gueto de mestres perfeitos da verdade, do conhecimento, para quem os de fora são aquela gente, ou o sem berço? Como essa citação do Freire ela é contemporânea e nos provoca uma reflexão, a um diálogo, a revermos a nossa prática, os nossos estudos, a nossa formação, o que nós vamos fazer como psicólogas e como psicólogos. E quando eu treino isso, lá na prática profissional, não. Você pode começar a treinar isso no seu dia a dia. Sabe quando as pessoas discordam de você? Nesse momento. Treine a dialética, debate, discussão. Uma discordância não é uma oposição, não é um confronto, não é um embate. Uma discordância não é um conflito. A discordância é abertura para um diálogo. Treine isso no seu dia a dia. Porque as nossas relações, os diálogos que nós queremos propor, eles se pautam na nossa própria verdade. Se o outro concorda comigo, ok, nós conversamos durante horas. Se o outro discorda de meia dúzia de palavras que eu falo, não dá para conversar com você. Então, treine isso. Bom? Terapeuta sistêmico precisa estar aberto ao outro, aceitando o outro, como eu citei Rogers aqui, como um legítimo outro,
Ouvindo e considerando todas as vozes, mesmo se naquele momento você ouça somente a da pessoa que está na sua frente. E mais uma vez, lembrando que nós não seremos a voz da verdade. Nós não temos um referencial do que é certo ou do que é errado para oferecer para os nossos clientes e para os nossos pacientes. Nós somos facilitadores desse diálogo. Facilitadores de uma oportunidade, de uma relação terapêutica que proporciona a possibilidade para que a pessoa ressignifique narrativas que foram dominantes e que estão causando opressão. Signifique papéis, relações. É esse o nosso papel como terapeuta sistêmico. Sistêmico por conta da disciplina, tá bom? Mas esse é o nosso papel como terapeutas. Tudo bem? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Composição familiar? Fazendo uma menção aqui às diferentes gerações que estão incluídas numa família, sendo que cada uma dessas gerações possui suas histórias, suas regras, seus valores, suas normas, e vão passando de geração para geração. As gerações mais velhas, isso pensando numa composição familiar, tá bom, terapeutas? As gerações mais velhas são aquelas que estão ou podem estar ligadas à ordem, à organização, à responsabilidade, à educação. Eles vão mencionar valores de amor, de justiça, vão trazer legados de fé, talvez de espiritualidade. Mas aí nós temos as gerações intermediárias que estão, ou podem estar, melhor dizendo, ligados a um processo de libertação dos valores da geração anterior. Porque talvez aqueles eram muito rígidos, mas os tempos são outros, né? Então a geração intermediária está afrouxando aqueles valores que foram ensinados por seus pais. Eu tenho a geração mais nova, que apesar de estar mais próxima da geração intermediária, pode viver e conviver entre muitos conflitos, porque não se identifica com os valores que são recebidos e procuram sentido aí nas gerações anteriores, mas por vezes não encontram. Pensem aqui nessa composição familiar e lembre-se dos avós, dos pais e dos filhos. E mesmo não convivendo numa mesma casa, faz parte da composição familiar e estão envolvidas em todas as fases do ciclo de vida da família, estão envolvidas nesses padrões, nessas normas que são passados de geração para geração. E muitas vezes o conflito entre a geração intermediária, os pais, é tão grande com a geração mais nova, que são os filhos recorrem à geração mais velha, que são os avós, e buscam acolhimento, compreensão, porque não encontram isso nos pais. O livro didático menciona essas gerações, essa questão das gerações e dos conflitos que ocorrem entre elas, para que a gente perceba, como terapeutas familiares, a composição dessas famílias e comece a levar em consideração, como nós estamos conversando desde o nosso primeiro encontro, a interligação, a interconexão entre todas as pessoas que compõem cada uma dessas gerações, como um grande sistema composto por várias pessoas de várias idades, de costumes e hábitos e normas e regras e vivências e experiências talvez muito diferentes umas das outras. E aí a gente chega nesse chamado genograma,
Ou você vai encontrar também em alguma literatura como genetograma. Genograma ou genetograma. Meu primeiro contato com o genograma foi quando eu fui trabalhar em CAPES, e no CAPES existem os profissionais de referência, psicólogos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, e os profissionais se revezam a cada dia, pelo menos no CAPES onde eu atuei, nas entrevistas de triagem. E lá, o genograma ele era feito na entrevista de triagem. E depois isso era compartilhado numa discussão interdisciplinar. E ali eu tive um contato, apesar de ter estudado a respeito, nunca tinha utilizado, mas eu tive um contato prático com o genograma nesse momento. E gostaria de convidar você para prestar bastante atenção nessa ferramenta, que ela pode ser muito útil para a sua prática em terapia familiar. E quando eu falar terapia familiar, eu peço que você sempre lembre, tá bom? Eu não estou falando exatamente ou especificamente de um atendimento de famílias. Quando você estiver atendendo uma só pessoa, você está atendendo uma família, a partir de um pensamento sistêmico, tá bom? Na nossa clínica da faculdade, nas entrevistas de triagem, nós também utilizamos o genograma. E quando você estiver lá pelo 6º, 7º semestre, você vai fazer as entrevistas de triagem, você vai criar, vai confeccionar o genograma do atendimento que você fez. E é muito importante para uma compreensão daquele caso, daquela demanda, daquela queixa que te foi apresentada, viu? Professor, Sim. o genograma não tem nada a ver com anamnese? Não. Tá, Aliás, até tem, né? Porque o genograma, ele pode fazer parte da anamnese. A anamnese a gente entende como uma entrevista na qual a gente coleta o maior número de dados possíveis a respeito tá, do nosso cliente, do nosso paciente, e muitas vezes o genograma ele é uma ferramenta dentro da anamnese. tá. Ótimo, obrigada. Outra pergunta, tem alguma coisa a ver com a genética, professor? Que a genética usa para ver as questão de doença, homem, mulher, esses círculos aí quadradinhos estão me lembrando isso. Até tem. Quer ver? Vou explicar, até tem com a genética, no sentido da composição familiar, Vinícius. Ele, às vezes, é chamado de árvore familiar, ele pode ser muito parecido com a árvore genealógica, mas, na verdade, ele é uma representação gráfica, um desenho que apresenta a organização multigeracional, que nos possibilita a visualização daquele sistema familiar, a partir de uma representação gráfica. Tem diversos objetivos, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E diversas formas de fazê-lo também. Tem genograma, depois você coloca aí no Google para você ver, genograma. Você vai ver umas figuras assim que o negócio parece muito complexo. Mas tem aqueles mais simples, né? E todos são de grande importância para o terapeuta. Eu compartilhei, já disse, vou repetir no AVA, mas depois eu vou mandar para a Natasha, mando aí para o pessoal que não está no grupo lá, um e-book que explica passo a passo para que você faça um genograma. Esse e-book eu fiz para compartilhar com os estagiários lá na clínica, no momento em que eles estavam com algumas dificuldades para fazer o genograma. Então ele está bem explicado, bem passo a passo, bem didático, tá bom? Aí você pega, salva e deixa guardadinho, que com certeza você vai usar um dia. Ele contribui
para o entendimento das normas familiares, nos proporciona a condição de visualizar conflitos, problemas, essa representação gráfica mesmo que eu mencionei de toda o sistema familiar. Nesse desenho que eu tenho aqui, eu vou tentar explicar a partir desse desenho, tá bom? Eu não trouxe, gente, aqui para esse material, como nós confeccionamos o genograma, porque eu trouxe o e-book. Mas você depois lê o e-book lá e me avisa se você ficar com alguma dúvida, tá? O que significa esse desenho aqui? A partir das partes que nós temos aqui. Os quadradinhos que você visualiza, são as pessoas que compõem essa família do sexo masculino. As bolinhas, os círculos, são as pessoas do sexo feminino. As linhas que ligam o quadrado ao círculo representam uma relação. Representam aí um casamento, uma relação estável. Se você olhar aí essas bolinhas, esses quadradinhos que vêm logo abaixo, são os filhos dessa relação. Nesse aqui, ó, se você ver a mãozinha aí, percebem que ela está apontando para 2 traços? Esses 2 traços, eles representam que esse casal abaixo aqui, logo acima do dedo, que é um homem e uma mulher, eles romperam a relação, eles se separaram. Mas dessa relação nós tínhamos lá um filho e uma filha. Então, nesse pedaço de genograma que nós temos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 gerações. Temos os filhos, os pais, os avós e colocaram aqui até os bisavós, que são aqueles quadradinhos e bolinhas lá em cima. E aí você vai colocando em cada um desses símbolos a idade, quem já faleceu, quem tem algum transtorno, quem tem alguma doença, quem tem alguma demanda que está relacionada à queixa que o indivíduo, que o seu cliente te apresentou. Quem tem laços mais fortalecidos, mais intensos, quem tem laços mais fragilizados. Você pode colocar se há algum animalzinho de estimação aqui que praticamente faz parte da família, como tem alguns casos de pessoas que assim relatam. O autor, né, sugere que a gente construa esse genograma junto da família, podendo ser iniciado com um ou mais membros. Mas isso não é uma regra, tá bom? Você pode pegar os dados lá na anamnese, Ana, coleta os dados, né, daquele sistema familiar, e depois você constrói o genograma como uma ferramenta sua de análise, de avaliação, de visualização daquele sistema familiar. Por exemplo, hoje eu tive uma paciente que sofreu um abuso pelo padrasto e recentemente, mas ela não contou para ninguém. Vamos supor que eu esteja construindo um genograma dessa paciente. Ela, no caso, esses 2 risquinhos que você põe no genograma, ele representa uma quebra do vínculo com essa pessoa, com esse parente? Ele representa uma separação, uma quebra de vínculo, uma separação. Tá bom. Tá, entendi. Nesse e-book que eu menciono, e me perdoem só mencionar e não apresentar, mas é porque não seria possível aqui nesse compartilhar de tela, mas ele tem vários tipos de risco. Tem riscos que são fracionados, outros que são não são linha reta, cada um tem um significado. Tá. Vou pesquisar também mais sobre isso. Tá, depois eu mando para vocês o e-book.
Ótimo, porque eu nunca tive ciência sobre isso, nunca. Nunca ouvi falar sobre genograma. É uma ferramenta muito legal, muito importante para a nossa prática. O autor do livro didático aqui sugere para que ele seja feito junto com o cliente, com o paciente. Não é uma regra, você pode fazê-lo, como eu disse, depois que você coleta os dados, você faz o genograma. Eu posso fazer pense, depois da anamnese. Eu posso pode sempre estar fazer fazendo isso depois da anamnese. isso, pode fazer depois da anamnese para você compreender o sistema familiar daquela pessoa. Tá. Porém, à medida que você vai adquirindo prática na confecção do genograma, fazê-lo junto com o cliente, com o paciente, uma experiência terapêutica muito importante. Como eu contei para vocês, o meu primeiro contato com o genograma foi quando eu fui, há algum tempo, trabalhar em CAPS. Nas primeiras triagens que eu fazia, puxa, eu deixava o genograma sempre para fazer depois, eu fazia no meu rascunho lá, tem pai, tem mãe, tem avô, tem cachorro, tem tio, tem, pá, aconteceu isso, eu colocava lá no meu rascunho, depois eu fazia o genograma. À medida que eu fui adquirindo prática na confecção de genograma, que eu fazia, sugere-se, né, e a indicação é que você comece lá a partir da pessoa, do paciente que está diante de você. Então tá lá um homem, vai lá, você coloca o quadradinho. É casado? Não, não sou. Tem pai, tem mãe, quantos irmãos? Aí tem lá famílias de 6, 7, 8 irmãos. Desses 8 irmãos, 5 são casados. Desses 5 que são casados, tem 3 filhos cada um. O pai e a mãe desse meu paciente já separou, já se casaram cada um com outro homem, com outra mulher, já tem outros filhos dessa relação. Aí pense como esse genograma vai ficando. E tudo isso vai entrando no genograma. E quando você vai construindo isso com o paciente, ele começa a olhar para esse desenho e fala, nossa, eu presenciei experiências como essa e é muito bacana, é muito terapêutico quando o paciente olha para esse genograma e fala, nossa, não tinha percebido até hoje o tamanho da minha família. Não tinha percebido quantas pessoas que faz tempo que eu nem tenho contato. Puxa, tem gente Ô, que eu nem lembro o professor, nome mais. Sim. isso não causa um impacto na vida do paciente quando ele se depara com essa figura do que está acontecendo na vida dele realmente? Então, trata-se do nosso manejo terapêutico, né? Esse Tá, impacto, ele é importante que ele seja terapêutico, né? Eu uso o genograma com uma finalidade terapêutica, de tá, compreensão do funcionamento do sistema, de compreensão não a mim somente, mas para que o meu cliente, o meu paciente veja e analise esse sistema que é a família dele. Ele me possibilita, junto com o meu cliente, paciente, verificar as normas e as narrativas que estão no seu sistema familiar. Então, quando o nosso objetivo é terapêutico, é uma ferramenta excelente. Por vamos vezes, supor, eu posso Sim? passar isso numa... Seu áudio falhou, Ana. Ô, Ana, Oi, desculpa, seu áudio não chegou falhou a nada aqui rede para você. aqui. Eu posso estar passando isso como uma atividade terapêutica ou eu só posso aplicar isso no individual? Não, não. Quem vai construir é você, terapeuta, Ah, tá. Tá bom. junto com ele. Aí você vai perguntar lá, pai, mãe, filhos. E as descobertas para o paciente são muito interessantes e muito terapêuticas. Por vezes, como eu grifei aqui, ele descobre membros da sua família que estava até esquecido. Pessoas que podem compor, lembra que nós discutimos sobre a rede social, a sua rede social de suporte, e que ele não tem sequer mais contato. Tá. Ele consegue, junto conosco, terapeutas, visualizar narrativas que muitas vezes eram dominantes e disfuncionais. Relações que muitas vezes eram dominantes e disfuncionais nesse sistema familiar. E ele vai, nesse processo,
utilizando o genograma como uma ferramenta, ressignificando, elaborando, visualizando, refletindo. E nós, terapeutas, né, com esse objetivo, estamos aqui desenvolvendo, utilizando o genograma como uma ferramenta clínica. Tá, entendi. Sexo, idade, são dados que podem e são indicados que estejam presentes. Pessoas que morreram, causas da morte, a idade, a data de nascimento, né, está sugerido aqui, mas fica ruim de você colocar a data. Eu normalmente coloco só a idade. As separações, talvez de onde vieram, pode ser um dado importante para você colocar aqui com siglas, tá bom? Nível de escolaridade, perfil profissional, algum acontecimento marcante. Você encontra autores, inclusive a autora do nosso livro didático, ela vai além dessa ferramenta assim, gráfica. Ela sugere que você pode, junto com o seu cliente, com o seu paciente, utilizar algumas fotos. Você pode construir isso aqui de uma forma mais criativa. A ideia, o objetivo terapêutico é o mesmo. Nós visualizarmos o sistema familiar como um todo, as relações estabelecidas, as normas, as regras, as narrativas que tem dentro desse sistema. O professor, desculpa, mas é que eu tô com muita dúvida. Com relação a, por exemplo, eu tenho muito paciente que pede cópia de prontuário. Vamos supor que algum paciente me peça e eu tenho feito o genograma. Isso pode estar indo junto com a cópia do prontuário para uma perícia federal, para uma perícia no INSS? Eu posso estar liberando isso, esse contexto todo junto, ou eu não posso estar fazendo isso? Bom, pergunta boa, viu, Ana? E fica à vontade, pode perguntar quantas vezes for preciso, você e todas as pessoas, Tá, viu, gente? muito Pode obrigada, porque eu tô com muita dúvida, eu tô tendo muito problema. ficar à vontade. O prontuário é direito do paciente acesso à integralidade do prontuário, né? Então, ele pode requisitar isso em qualquer momento e nós, profissionais de saúde, temos a obrigação de conceder a cópia. Tá, Que nós não concedemos a cópia são resultados de testes psicológicos, porque esses resultados tá. são próprios do prontuário clínico, né? A Então, anamnese, ela pode estar indo junto com a cópia. A só anamnese, a anamnese, ela pode estar indo junto com a cópia do prontuário. Eu só não posso sim, pôr no prontuário os testes que eu apliquei com o paciente. se você utilizar teste psicológico, você não coloca no prontuário. Agora, Tá, a anamnese, o genograma, que é uma ferramenta, isso tudo faz parte do prontuário e ele tem então acesso tá bom. legal a todo esse material, né? Tá, Tá bom? Uma ótimo. sugestão, Ana, para você, para Hum, mim, para todos nós, é assim. No prontuário nós fazemos evoluções do caso, né? E dos relatos. sim, Nem sim. sempre as evoluções, a escrita que nós temos no prontuário, ela também precisa ser uma escrita cuidadosa. Quando a gente pensa no sistema familiar, sei lá, você tem lá você está atendendo uma pessoa que tem um conflito com os pais, assim, e ele te relata discussões, brigas, xingamentos, enfim. Você não precisa descrever, né, esses detalhes lá no prontuário. Você pode colocar, relata conflitos familiares. Por exemplo, você está tendo uma escrita cuidadosa, você fez a evolução, você cumpriu com o seu dever legal. Quando você lê, você que está acompanhando o caso, você lê conflitos familiares, você tem clareza do que está acontecendo, e se porventura o seu cliente pedir a cópia do prontuário, não é nada que comprometa ou que possa gerar um conflito maior, né? Se os pais, se ele, sei lá, isso for compartilhado. Tá, entendi. Eu Por entendi. É exemplo, porque o adolescente hoje, vai lá por e fala assim, exemplo.
odeio meu pai, odeio minha mãe, né? Aí vai o terapeuta e escreve lá, o paciente relata que odeia o pai, odeia a mãe. Aí depois ele pede a cópia desse prontuário, né? A gente pode ter algum tipo de problema. Não, eu fiz exatamente da forma como você falou. Eu pus como conflitos familiares, né? Ótimo. Por exemplo, hoje essa paciente que relatou o abuso. Então eu pus paciente relata, né, conta, né, em atendimento individual que tem muitos conflitos familiares e aí eu agreguei mais algumas informações, mas eu fui bem da forma como você está falando, bem supérflua, assim, né? É. Não detalhei a situação, mas eu estou em conflito porque, como eu estou sozinha, praticamente na unidade, e eu tenho que estar fazendo a evolução, hoje eu evoluí praticamente 80 prontuários. Então, eu fico com dúvida do que eu posso estar pondo, do que eu não posso estar pondo. Uhum. A É, gente precisa tomar cuidado mesmo. tá. Cuidado com o que a gente escreve, né? Mas está no caminho certo, viu? Tá bom. O Beleza. professor, deixa eu fazer uma pergunta assim no campo da colega, a título de curiosidade. Claro. Eu tô na minha clínica e tenho, eu falo isso porque eu vejo os meus terapeutas, os terapeutas que eu tive, escrevem lá as coisas. Aquilo que ele escreve, ou eu mesmo atendendo o paciente, o que eu escrevo, às vezes eu preciso, porque senão eu também vou me perder, porque são tantos pacientes. Eu não posso fazer um arquivo à parte, guardar isso. Ah, tá perguntando para Ana? Não, para você, ou para Ana, tanto faz, é uma conversa. Desculpa, claro. Estamos todos aqui no bate-papo. Eu posso ter um arquivo, sim, ô Vinícius, meu, né, que não faz parte do prontuário oficial. Porque senão você também se perde nos detalhes, né? Isso, Porque, por esses detalhes. exemplo, vou pegar o caso da Ana, é outro contexto. Estou lá na clínica, estou atendendo. A paciente relata abuso. Isso é uma coisa interessante de prestar mais atenção. Tenho que anotar isso, porque amanhã ou depois, enfim, eu não sei, eu me perdi aí. Uma coisa é o diagnóstico lá, né, que eu dou. Isso sim tem que ser o parecer, o laudo. Até viu lá com a Rosinete, as coisas tem vários tipos de documentação de uma avaliação psicológica. Mas enquanto psicólogo, eu posso ter um arquivo onde eu posso escrever tudo, não posso? Pode, claro. Tem o seu arquivo Ah, tá. eletrônico, tem o seu arquivo, sua agenda pessoal Manual. aí, manual, que você vai colocar lá os detalhes todos que você achar necessário para a compreensão do caso. E casos como esse que a Ana está relatando, assim, tem até mesmo as questões legais que o terapeuta precisa ficar atento, né? Para que medidas, se for o caso, possam ser tomadas, né? Entendo. Além dos terapêuticos, né? Um relatório, um laudo tem toda uma confecção lá, os 6 passos, né? Isso eu tenho que ter prudência, tenho que escrever de forma legível, até o laudo psicológico, que vai ver um psicodiagnóstico, coloco lá como que eu fiz a questão do teste, né? Porque se vou encaminhar para alguém também, eu tenho que ter esse bom senso, né? Mas eu posso, então, enquanto psicólogo, uma pergunta simples isso, enquanto psicólogo, eu posso escrever o que eu quiser do meu paciente, eu não posso? Pode, claro. Sim. E daí, diante de uma fiscalização do CRP, eles podem ter acesso a essas anotações também, né? Não, Não? Tá. não ter acesso Interessante. ao prontuário. Tá, Tá, tem o interessante. prontuário? Tem. O arquivo seu pessoal particular, não. Interessante, obrigado. É porque tem a questão do sigilo, né, da confidencialidade dos seus pacientes, né? Ô, professor, por exemplo, essa semana eu tive uma dificuldade com um paciente, porque o médico do trabalho, ele está afastado já há mais de um ano. O médico do trabalho solicitou a cópia do prontuário ele me deu um relatório falando que era para previdência privada, né? Aí eu já pensei, eles estão tentando aposentar esse paciente, né? Foi meio que uma lógica, um raciocínio lógico que eu tive no momento.
Mas esse paciente ficou completamente aflito das informações que seriam passadas para o médico do trabalho e que as pessoas do RH e se todo mundo lá da empresa ficaria sabendo. Eu orientei ele dizendo de que o médico do trabalho não poderia estar fazendo isso, né? Isso é antiético. Então, ele não poderia mostrar a cópia do prontuário, nem vazar informações, né? Que se caso isso acontecesse, ele poderia até processar a empresa. Mas, mesmo assim, esse paciente continuou aflito, né? Então, eu tentei amenizar a situação, mas eu também fiquei na dúvida de que, será que se passar a cópia do prontuário, será que porventura não possa esse paciente ser prejudicado dentro da empresa? Será que ele não pode ser mandado embora devido às Então, informações que ele tem ali? mas nós estamos passando para quem? Para o Para o médico ou para o médico do paciente? trabalho. O O médico do médico, trabalho. o médico não tem direito sobre o prontuário do paciente. O Se a médico do solicitação, trabalho não tem direito a solicitar a cópia do prontuário? não, quem tem direito à cópia do prontuário é o paciente. O Tá. médico do trabalho ele pode solicitar um relatório. Super interessante isso que você está me falando, porque o médico do trabalho fez um requerimento mesmo. Ele fez um relatório médico solicitando para que a gente disponibilizasse a cópia do prontuário do paciente. E o paciente está extremamente aflito com o que Não, vai vazar de informação. E eu fiquei numa saia justa, eu não sei o que eu faço, não sei se libera, não libera. E assim, eu não tenho informações, Sai fora da infelizmente. ética, né? o médico pode solicitar um relatório. E isso vai ser intermediado aí com o paciente, né? Agora, a cópia do Tá. prontuário é do paciente, é do terapeuta e do paciente. Eu achei muito estranho a empresa, né, o médico do trabalho lá da empresa solicitar isso. Eu achei, foi a primeira vez que eu vi um médico do trabalho solicitando e com ele ainda pôs uma justificativa falando que era para previdência privada. Aí eu falei, Não, será que estão tentando aposentar esse rapaz, né? Mesmo ele tendo condições de retornar ao trabalho e ele quer, ele gostaria de retornar. então, não, se o paciente não pediu, né, eu não aconselharia a entrega da Tá, cópia desse ótimo. prontuário. Muito obrigado. Bom, seguindo aqui no genograma, como eu disse, né, normalmente nós começamos pelo nosso paciente, pelo nosso cliente, na confecção do nosso genograma, e não é incomum que eles se surpreendam muitas vezes com o tamanho do genograma. E aqui tem uma característica interessante que eu gostaria de mencionar, que na cultura brasileira, a grande maioria das pessoas elas têm conhecimento, não todas, é claro, mas a maioria das pessoas tem conhecimento, quando muito, de seus avós. Nós não somos uma cultura que conhecemos os nossos bisavós, tataravós. Talvez se a gente precisar falar do nome dos nossos avós completo, algumas pessoas já se percam. Se pedir o nome do bisavô completo, muitos de nós aqui talvez nem saibam. E vejam, quando eu falo de um sistema familiar de gerações, esse é um dado importante e interessante, né, de se pensar. O genograma é dinâmico, de modo que se nós fizermos ele com uma pessoa, com um paciente de 15 anos, quando com 20, 25, 35, ele vai mudando, porque as famílias estão em movimento, lembram das fases do ciclo de vida familiar? Entram pessoas, saem pessoas, relações são iniciadas, relações são rompidas, então ele é dinâmico. É possível, né, como a gente tem comentado, visualizar toda essa repetição de situações como doenças, de pessoas que faleceram,
de separações, de conflitos entre pessoas, entre casais, entre irmãos. Você tem uma família lá, tem os pais têm 6 filhos. Desses 6 filhos, 3 são casados e cada um tem 2 filhos. Os outros 3, um mora sozinho e 2 moram com os pais moram com a avó materna. E tudo isso, como eu estava mencionando, vai sendo colocado no genograma. Então, mora a avó materna, os pais e 2 filhos. Eu tenho 3 gerações convivendo. Isso eu vou fazer um círculo em volta desses membros aqui da família, lá no meu genograma. Só que esses 2 filhos, eles não participam muito das necessidades dos pais ali, da dinâmica familiar. O outro filho que mora sozinho, apesar de não residir na mesma casa, estou usando um exemplo, tá? Ele vem, ele está sempre presente, participando. Essas relações, nesse exemplo, como esse exemplo, são possíveis de serem visualizadas através do genograma. Aqui a gente vai visualizar esses membros marginalizados, esses que estão mais periféricos. Vamos visualizar versões e histórias sobre eventos familiares. Essas histórias de eventos familiares é muito interessante também como uma ferramenta terapêutica, porque a gente vai perguntar lá do tio, que está lá do outro lado do genograma, qual que é a relação dele, como ele é e tudo isso. Muito interessante, viu? O genograma não é uma foto, pois o seu objetivo, um dos seus objetivos é possibilitar a conexão, reconexão com a família de origem de cada um, revendo e resgatando histórias perdidas ao longo do tempo. Ressignificar narrativas e histórias de cada um. A autora do nosso livro didático, ela sugere que você faça o seu próprio genograma. Eu vou compartilhar o e-book com você. Se você quiser fazer o seu genograma da sua família, faça como um treino. Tá bom? Para você verificar quantas descobertas você vai fazer. Sabe? Uma conversa com seu pai, com a sua mãe, se for possível com o seu avô, com sua avó, conhecer histórias, conhecer costumes, Professor, normas, regras. Sim? como eu vou fazer um genograma com uma pessoa que foi adotada? Eu Ela faz começo parte, por onde? começa por ela. Ela é a Tá, primeira, se for uma mulher é um círculo, se for um homem é um quadradinho. tá, Tem o triângulo, começa por ela. Tem tá bom, contato com a família biológica? Conhece? Sabe ou não quem é? Se sabe, vai entrar no genograma. Se não sabe, tá, não conhece, entra, mas tem as linhas aqui que definem esse desconhecimento. Eu coloco lá um ponto de interrogação. E tá aí eu bom, coloco os membros, né, os integrantes da família adotiva. tá bom. Professor, Oi, conta aqui Sara? na família de baixo para cima, né? Começa da pessoa e vai subindo. Quem está perguntando? Sara? A Sandy? Oi, Sandy. Ou subindo ou descendo, né, Sandy? Se a pessoa tiver tanto filhos, faz. se a pessoa tiver filhos, os filhos tiverem filhos, dependendo da idade aí, né? Ou subindo ou descendo, às vezes os dois, vai para o lado. Quando a pessoa conta mais ou menos para você quantos são os integrantes da sua família, você já faz ali uma medida mais ou menos na folha que você vai usar, sabe? Já aconteceu comigo de você pegar só um pedaço da folha, achar que vai dar, e depois começa aquele genograma a ficar gigante, aí você tem que apagar tudo e fazer de novo. Porque às vezes ele cresce muito, né? Sim. O legal aqui, tipo, no livro didático, é que eu não li a sessão inteira, mas deu um exemplo acho que é da Ana Maria, de que ela tem Dona Maria. querendo ou não, ela tem uma narrativa dominante, né, de que todo homem, quando chega a 48 anos, na família dela, morre. E aí me fez fazer uma analogia
com a minha situação familiar. Porque, assim, se eu for pegar pelo meu genograma, a minha avó, ela foi separada, e aí a minha mãe também se separou, a minha tia também se separou, e aí, tipo, é uma narrativa dominante que vem de gerações, entendeu? Eu não sei se faz sentido. Ô, Sandy, como faz? Que fala excelente aqui para a nossa discussão, menina. Exatamente isso. Essas narrativas, o genograma, ele nos possibilita visualizar e conversar com o nosso cliente, com o nosso paciente. Se você me permite, com licença, né? Eu tenho lá uma narrativa de separação e talvez essa narrativa dominante pode fazer a pessoa acreditar que ela vai se separar e isso pode causar conflitos, né? E queixas e demandas aí nesse sistema familiar. A gente até brinca, né? Porque minha mãe fala que é um mal de família, no senso comum, digamos assim, porque é uma coisa que, assim, desde pequena eu vejo. Minha mãe se separou quando eu tinha 12 anos. Então, tipo, agora estudando, isso me faz refletir bastante. Você falando disso, me fez fazer essa analogia. De tipo, caramba, se eu for fazer o meu genograma, vem desde a minha avó. E aí vai passando de geração para geração. E a gente tem o costume de falar que é um mal de família, quando na verdade é uma coisa que a gente está trazendo, né? Sandy, ó, vou falar uma coisa para você. Você deu uma aula aqui de exemplo para esse genograma, para o objetivo e finalidade do genograma. Eu estou fazendo as minhas explicações aqui, mas você foi claríssima, pelo menos para mim, não sei se para os colegas aí, excelente, entre uma das finalidades do Para mim genograma. também. Excelente, né, Ana? Muito bom. Obrigado, Parabéns, Sandy. show. Show demais. Muito bom. Imagina! Muito... Obrigada a você que facilitou, porque você explica muito bem, a sua didática é muito boa, professor. O genograma, ele tem essa... É uma ferramenta, assim, muito valiosa, terapêutica, quando a gente pensa nesse sistema familiar, viu? Treinem, pratiquem, façam o seu próprio genograma, sei lá, sendo possível, converse aí com os integrantes da sua família, conheça as histórias, conheça as narrativas, e quando for conversar com eles, esteja aberto, né, para o diálogo, sem julgamento, sem crítica, enfim, esteja aberto para esse diálogo, para você conhecer as histórias, as narrativas de cada um que compõem o seu sistema familiar. É muito provável que você, como a Sandy compartilhou aí de forma maravilhosa, faça descobertas assim fantásticas, viu? Bom, sobre o genograma, eu gostaria muito, né, que nós fizéssemos um aqui em aula, mas não é possível. O convite é que você faça o seu, eu vou compartilhar esse book, assim que terminar a aula, ele já está postado no AVA, quem está com acesso provavelmente já tenha visto ele lá, está no pós-aula do Encontro 7. Mas eu compartilho aí nos contatos de WhatsApp também, tá bom? Para que você guarde esse material aí e você treine a prática do genograma, tá? Ainda falando e conversando sobre ferramentas clínicas, vamos falar sobre perguntas um pouquinho. As perguntas enquanto ou como ferramentas clínicas, tá bom? As perguntas do terapeuta. Esses relatos, essas narrativas que estão presentes no sistema familiar, eles têm a finalidade, o objetivo de fazer uma coesão entre o passado, o presente e o futuro dessa família. E muitas vezes a família e seus integrantes, eles vão construindo histórias. O César disse que são, né, histórias oficiais, que podem ser compartilhadas ao longo das gerações. As informações que não se encaixam, as informações que são, vou usar a palavra feia, né? Mais feinha, a partir do julgamento dessa pessoa, elas são deixadas na periferia dessas narrativas. Então, vamos construindo histórias ali de perdas, de separações, de doenças
histórias oficiais vão sendo construídas para ser passadas para as próximas gerações. Quando o cliente, o paciente está diante de nós terapeutas, é muito provável que o que venha à tona em seus relatos sejam as histórias oficiais. E as informações periféricas, né, fiquem ali um pouquinho desconsideradas. E, por exemplo, sei lá, né, tô pensando aqui agora, puxa, não gosto da minha mãe. É uma história, né, que para essa pessoa se tornou oficial. Não gosto da minha mãe porque minha mãe sempre me maltratou, sei lá. Puxa, mas quais são as informações periféricas nessa história? O que é esse ter sido maltratado? Como que é isso? Nessas histórias periféricas, é possível nós encontrarmos informações que podem mobilizar recursos e abertura para a ressignificação dessa condição, para a elaboração desse sofrimento. Então, as perguntas do terapeuta, ela torna-se ou constitui-se como uma ferramenta clínica para que a gente investigue, para que a gente proponha, para que a gente provoque, no sentido terapêutico, possibilidade para que essa pessoa entre em contato com essas histórias que são periféricas. O trabalho terapêutico torna-se, então, dirigido a criar perguntas que facilitem estas novas articulações. Eu gostei muito dessa citação do Bron e do Rapizo. O terapeuta pode ter algumas coisas para dizer, mas tem muito mais a perguntar. Como estamos comentando, as perguntas permitem, né, possibilitam essa abertura para que as pessoas conheçam ou entrem em contato com estas informações periféricas, para que elas identifiquem e percebam histórias oficiais que, por vezes, são narrativas dominantes, estão causando opressão, sofrimento emocional. E para que, nesse momento terapêutico, através dessas perguntas, enquanto ferramentas clínicas, o nosso paciente, bem como a família, ela possa se tornar mais curiosa sobre si mesmo, sobre si mesma, para que ela possa conhecer, ou pelo menos entrar em contato com todas essas histórias, com todas essas informações, que muito provavelmente dizem muito do modo como a pessoa se comporta. E como isso é importante, gente, e interessante ao mesmo tempo, nós nos comportamos ou temos comportamentos que, por vezes, são causa de sofrimento emocional e que, por trás desses nossos comportamentos, tem narrativas dominantes que nós nem conhecemos ou que nós nunca entramos em contato. Papéis que são assumidos e desenvolvidos e que geram sofrimento emocional e que nós nunca entramos em contato com as informações periféricas, com as narrativas dominantes que estão por trás desses papéis que nós assumimos para a nossa vida. As perguntas, enquanto ferramentas clínicas, têm esse objetivo, têm essa finalidade de elucidar, de desvelar. Desvelar no sentido de tirar o véu, sabe? O véu que cobre essas histórias. Ô, professor, mas aí a gente volta a falar de comportamento condicionado ou não? Não. Não? Tá. Não. Aliás, você está falando da análise do comportamento? Sim. Não, nesse Tá. sentido, não.
Tá bom. Aqui a gente está falando de um comportamento de uma resposta comportamental, né? De um comportamento Tá, que nós temos diante das situações e das circunstâncias da vida, né? tá bom. Posso também fazer uma leitura a partir da análise experimental do comportamento, ou da análise do comportamento, mas aí é uma leitura teórica, né? Com base nessa abordagem. Não tem problema nenhum Tá, também, se você escolher fazer a leitura a partir dela. tá bom. Obrigado. Tá? Perguntas abertas, reflexivas, participativas, elas ajudam para que os integrantes da família possam participar da terapia, possam se envolver no processo terapêutico, possam estabelecer uma aliança terapêutica com o seu terapeuta, partindo do diálogo, de uma condição de horizontalidade, de igualdade, de uma relação democrática. O terapeuta não está numa condição de superioridade, o terapeuta não está numa condição de saber mais. Mesmo que na fantasia de muitas pessoas exista essa condição, né, de um saber mágico do terapeuta. Quem vai desenvolver um diálogo a partir de uma condição horizontal, democrática, de compreensão empática, de relação humana, é o terapeuta, né? É útil, né, na condução da terapia, nós incluirmos perguntas, expressões e palavras que são utilizadas no próprio relato do nosso cliente. Escolher palavras que foram por ele utilizadas. E aqui, até a nossa própria linguagem, é importante que seja observada. Sabe, qual vocabulário você vai usar, você vai utilizar com aquele paciente? Talvez um vocabulário rebuscado, né? Uma norma culta. Puxa, o seu paciente não vai estar com um dicionário lá para ver o significado das palavras que você está usando. Então, adeque o seu vocabulário, a sua linguagem, a partir das palavras que o seu paciente está utilizando. Esteja ali presente nessa relação humana. Nós não precisamos demonstrar poder a partir do nosso vocabulário. Perguntas abertas. Elas permitem que a resposta vá além de um sim ou um não. Ela permite que o nosso cliente ele fale livremente, que ele exponha os seus motivos, que ele faça uma narração, que ele estabeleça um relato. Se você estiver num diálogo no qual você domina esse diálogo com perguntas, é muito provável que você esteja elaborando as suas perguntas de forma inadequada, porque começa a se transformar num interrogatório, sabe? Quando você pergunta, a pessoa fala sim, não, talvez, não sei, gosto, não gosto. Você fica com pergunta atrás de pergunta, parece mais um interrogatório do que um processo terapêutico. Então, se isso estiver acontecendo na sua condução terapêutica, dá uma respirada, pensa, sintonize ali com o atendimento e busque perguntas abertas para que o seu cliente fale, para que ele exponha. Um exemplo aqui que eu trouxe de pergunta aberta. Conte-me um pouco como é o seu trabalho na empresa e como ele é influenciado pelo hábito de consumir bebida alcoólica. Vejam que para me responder isso aqui, ele vai ter que contar. Não tem como ele responder isso falando sim, não, talvez, gosto, não gosto. Precisa aqui fazer um relato, né? Esse é um exemplo de pergunta aberta.
que também requer um pouco de prática, né? De cuidado, de estudo, de treino, reflexões. Reflexões na nossa condução terapêutica é uma forma de possibilitar que o nosso paciente ouça o que ele disse, para que ele perceba o que ele falou, para que ele reflita sobre o que ele falou. Nós podemos utilizar uma reflexão simples. O que é uma reflexão simples num momento, numa condução terapêutica? Você repetir a fala do cliente. Repetir exatamente o que ele falou, para que ele ouça. Percebe que você, à medida que você repete o que ele falou, ele vai estar ouvindo a mesma coisa que ele falou. Por exemplo, não gosto da minha mãe. Vou continuar nesse exemplo, tá? Não gosto da minha mãe. O que é uma reflexão simples? Ah, você não gosta da sua mãe. Eu permiti que ele ouvisse o que ele falou. Uma reflexão amplificada. Repetir a fala do cliente de forma mais exagerada, um pouquinho, ampliando o significado do que foi dito. Não gosto da minha mãe. É a fala do cliente, do paciente. Ah, então você não gosta da sua mãe, é isso. E uma reflexão dupla, repetir a fala do cliente acrescentando o outro lado da ambivalência. Trouxe o exemplo aqui. E aqui eu já mudei para o pai, né? Eu não gosto do meu pai. Fala do paciente, terapeuta. Você não gosta do seu pai, então você não o ama. Essas reflexões, que acabam sendo perguntas, possibilitam uma condição para que o nosso paciente pense, reflita sobre o que ele está falando. Assim como os resumos. O nosso paciente trouxe uma história, trouxe um relato, por vezes ele permite ali que o terapeuta faça suas perguntas abertas, a partir das palavras que ele mesmo disse, você, terapeuta, vai fazer suas perguntas abertas, mas você vai buscando muitas vezes conectar esses assuntos que estão sendo apresentados por ele através de resumos, pequenos resumos que você, terapeuta, vai fazendo a partir de todo o relato que ele está apresentando. Isso auxilia na aliança terapêutica, isso demonstra que você está ali presente, que você está atento, que você está empenhado em ajudá-lo. Isso ajuda para que o seu paciente organize suas ideias, porque muitas vezes o sofrimento emocional é tamanho, ou por outros motivos também, e o relato ele fica desconexo, fica vago, fica muito amplo. Então o terapeuta vai ali conectando esses assuntos, fazendo pequenos resumos, mediado ali pelas perguntas abertas, auxiliando o nosso paciente para que ele organize essas ideias, para que ele perceba a sua própria narrativa, os seus próprios relatos. O que faz com que uma pergunta seja terapêutica? E essa é uma pergunta boa, né? O que faz com que uma pergunta seja terapêutica? Eu não vou nem pedir para vocês responderem, mas mais importante do que o tipo de pergunta em si, o que pode permitir que uma pergunta se transforme em terapêutica é a postura a partir da qual ela é feita.
Eu vou me preocupar, eu vou ter conhecimento, competência técnica, científica para a minha atuação, para as minhas intervenções, para a minha prática, mas a minha postura de neutralidade, de curiosidade, de abertura, de aceitação, de acolhimento, de compreensão empática, ela sim vai fazer com que as minhas perguntas sejam terapêuticas. Ela vai convidar para que o meu cliente reflita sobre as suas expectativas, sobre os seus problemas. A minha postura terapêutica, ela vai proporcionar condições para que a minha sessão, para que o meu trabalho, de fato, seja terapêutico e não seja ali um bate-papo, uma conversa, enfim. Estamos estudando, estamos buscando conhecimento, porque somos estudantes de psicologia, vocês e eu. Então, a gente está em constante formação, em constante estudo, não é verdade? Quando nossas perguntas utilizam afirmações, temas pré-determinados, posições e visões de mundo, a gente baseia as nossas perguntas nas nossas verdades, nos nossos referenciais, nos nossos valores, na nossa concepção do que é certo, do que é errado. Nós corremos, como eu mencionei durante a nossa conversa hoje, um sério risco de nós não sermos bem-sucedidos. Então, a nossa atuação, as nossas perguntas, elas são terapêuticas a partir da postura que nós desenvolvemos. Eu diria que talvez você se decepcione se você angariar muito conhecimento técnico, muita competência técnica, muito estudo, muita teoria, mas não desenvolver uma postura terapêutica de neutralidade, de curiosidade, de empatia, de suspensão, como o Vinícius nos lembrou, de seus valores, de seus referenciais, de suas verdades, pronto para ouvir, tardio para falar, proporcionando um momento terapêutico para aquela pessoa que nos procurou ou que chegou até nós por algum motivo. Bom, por hoje é isso. Aqui a nossa referência, que é o livro didático, tá? Faça a leitura dentro do possível. Cláudia Cacau Fúria César e o Juarez Soares Costa, que são os autores desse livro, que é um livro muito bacana, muito bom. Tá? Dentro do possível, não fique só com o livro, leia artigos, outros livros de terapia familiar sistêmica. E quando eu falar de terapia familiar sistêmica, lembre-se, eu não estou falando necessariamente do terapeuta de família. Estamos falando, na verdade, do terapeuta de casal, terapeuta que atende individual, do terapeuta que atende em grupo. O pensamento sistêmico me faz lembrar que aquela pessoa pertence a um sistema familiar. Tá bom? Perguntas, gente, por favor. Professor, pergunta simples, assim, curiosidade, eu estava falando, eu estava pensando. Eu tenho ali a minha clínica e estou ali eu vim do interior, entendeu? Agora que eu estou em São Paulo é grande, mas no interior as relações são micro, todo mundo se conhece. Mas eu estou aqui morando num bairro, estou na minha clínica, começo a atender lá uma mulher, e sem querer eu me deparo com ela lá na academia, ou na fila de supermercado, ou numa aula de hidroginástica. A pergunta é simples, né? Mas é curiosidade mesmo. Eu tenho que evitar onde ela está, ou trato ela normalmente? Como é que é isso? Boa pergunta, viu, Vinícius? É simples, né, como você está dizendo, mas muito boa. Eu entendo como muito pertinente sua pergunta, cara. E eu respondo para você
tento responder, na verdade, a partir daquilo que eu conheço, né? Algumas teorias, algumas abordagens evitariam o contato, evitariam estar no mesmo ambiente. Algumas abordagens teóricas, tá bom? E aí não é da minha competência também explicar o porquê, como, né? Não tenho essa competência para ter essa resposta. Mas algumas abordagens evitariam sim. A teoria que é a terapia cognitivo-comportamental, que eu, por exemplo, utilizo, eu não evitaria. Para mim, sem problema nenhum. Estar ali no mesmo ambiente, no mesmo local, encontrar. Eu vou fazer a separação, né? Eu não vou estar lá na academia, batendo papo, estabelecendo uma relação de amizade, porque aí deixa de ser uma relação terapêutica. Mas eu não evitaria o mesmo local. Ô, claro, professor, com dados, né? voltando na mesma pergunta dele, assim, eu tenho muito vínculo terapêutico com os pacientes, porque eu já estou ali no mesmo lugar faz 4 anos, já se passaram vários profissionais por ali e nenhum permaneceu, então eles acabaram criando um vínculo comigo. Mas assim, tem pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente esquizofrênico que ele tem dificuldade, ele criou, né, uma dificuldade imensa de sair, de se socializar e de ter relações e vínculos, né, fora ali da família. Então, assim, eu já cheguei a levar esse paciente para ir num barzinho, para dar uma volta, para voltar a ter uma rotina com intuito terapêutico, de ter uma rotina e de voltar a restabelecer laços sociais. Então, eu tô errada em fazer esse tipo, né, de vínculo terapêutico? Não seria um acompanhamento terapêutico? Tem a proposta do acompanhamento terapêutico também, Ana, que o pessoal do acompanhamento Tá, terapêutico tem um respaldo teórico, né, toda uma elaboração tá. teórica para esse tipo de atividade. Mas Tá. suponhamos que você não seja uma acompanhante terapêutica. Não, não sou. Você Eu sou arte educadora. Arte é uma educadora, terapeuta. arte terapeuta. Você não é uma acompanhante terapêutica. Você é Não, uma não sou. terapeuta. Isso mesmo. Peraí. Ó, o pessoal do acompanhamento terapêutico, eles têm todo um referencial lá para fazer essa atividade específica. Mas suponhamos Entendi. que você não seja acompanhante terapêutica, você é uma terapeuta. Mas Tá. você, como terapeuta, tem objetivos terapêuticos e finalidades terapêuticas para sair e acompanhar o seu paciente em atividades sociais. Ok, Sim. tudo bem, Ah, não tem tá. problema nenhum. Pelo contrário, Tá bom. quando você é acompanhante terapêutico, você vai fazer lá o seu serviço, as pessoas vão te contratar para isso. Mas eu estou lá atendendo o meu paciente, por exemplo, eu, terapeuta cognitivo-comportamental, eu estou lá no meu set, no meu consultório, ele tem medo, né, um medo irracional de elevador. Eu estou lá Sim. desenvolvendo com ele atividades terapêuticas baseadas na terapia cognitivo-comportamental. Em algum momento, eu acredito que é importante, eu tenho um objetivo terapêutico de desenvolver com ele atividades de dessensibilização. Puxa, eu vou com ele lá no elevador. Subo com ele no elevador, desço, dou uma volta no shopping, tudo Tá, é bem. isso que eu faço. É isso que Não tem, normalmente eu faço. não tem problema nenhum, não. Ah, então tá bom, ótimo. Bom saber. Claro que, né, vale a ressalva de que a abordagem teórica na psicologia que você for utilizar que vai te dar essa normatização, né? Ô, professor, como que eu faço para te chamar no particular? Puxa, pode chamar no WhatsApp ou no e-mail, Ana, como for melhor. Se quiser chamar no WhatsApp, é 977080677. O Tá, pessoal eu aí preciso tem, anotar. Eu vou isso, anotar aqui. pessoal. Professor, volta Na, só um slide rapidinho, por favor. Ô, Vinícius, claro. Esse aqui? Isso, é que eu vou tirar aqui esse negócio preto para tirar uma foto. Tá.
Obrigado. Você pode passar para mim, por favor, o seu telefone novamente? Vê se apareceu aqui na tela, o Ana. Apareceu? Apareceu. Tá aí. Tá bom. Telefone, Instagram, e-mail, tá bom, gente? Mantemos um contato, uma troca, um compartilhamento sempre, viu? Muito Gente, obrigada. imagina, eu quem agradeço a Imagina, sua aula é participação. sensacional. Momento rico demais. Sensacional. Dá uma. Como que eu falo? Você dá um norte. Eu preciso disso. Muito obrigada. Eu quem agradeço a todos e todas, viu? Foi um momento muito rico, muito bacana. Psicologia é isso, a gente vai junto aí caminhando e aprendendo um com o outro, viu? Obrigado a todas e todos. Um Obrigado abraço, você, boa noite. professor. Bom final de semana para vocês, viu? Boa noite. Final de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, gente. Professor, Oi, tô aqui. você disse que ia passar um material sobre técnica de quê mesmo? Não entendi a pergunta? Você disse que poderíamos chamar você no WhatsApp ou no e-mail que você ia passar material sobre outra matéria, alguma coisa assim. O e-book, né, sobre genograma, e eu citei também sobre algum material de Técnica de teorias alguma de grupo. Isso. Eu posso te chamar no WhatsApp e pedir? Pode, eu passo para você. Tá bom, obrigada, viu? Imagina. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Walter. Obrigado.